Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da CISAM. Hoje recebemos aqui dois jovens empreendedores que dão continuidade a uma história mais tradicional do nosso comércio local, né? O Robson e o Roberto, né? Uma empresa que hoje completa 30 anos. Então, gostaria que vocês dessem uma boa noite aí pro pessoal. Estamos aí com a nossa vice-presidente, a Simone, também, né? Boa noite a todos. Boa noite, satisfação e agradecer o convite da CISAM, né? Boa noite, Roberto. Muito especial participar. O Super Ávila completa 30 anos o ano que vem. Então, para dar o pontapé inicial, nada melhor do que a gente bater um belo papo aí com vocês. É isso aí, nós que agradecemos pelo convite aí, Robson. Boa noite, pessoal. Obrigado de novo também, agradecer o convite. É uma honra estar aqui com vocês, participar desse momento especial, trazer um pouco a história do Super Ávila, a história que começou lá no fundo com nossos pais. Então, sempre é um prazer estar aqui conversando com vocês e com o pessoal também está assistindo nós aí. Que bacana, e vocês são a geração nova, né, que está fazendo essa transformação dentro dessa caminhada, dessa trajetória que iniciou através dos pais de vocês, e agora ela é assumida integralmente, me corrijam se eu estiver errada, né, por vocês dois, e a gente já vem aí com grandes mudanças, né, o Super Ávila está em reformas, né, está em ampliação, está em uma nova fase, e com certeza para trazer muito mais oportunidades e melhorias de acesso para os clientes, né? Sempre a gente está pensando no nosso cliente e na melhor forma de atender. Mas é bacana que a gente conheça um pouquinho de cada um de vocês. Vocês são irmãos gêmeos, né? Mas são muito diferentes. Então, cada um tem as suas particularidades, cada um tem a sua trajetória dentro da caminhada do Super Ávila. E a gente gostaria que vocês trouxessem um pouquinho o que cada um de vocês faz, né? Como que vocês dividem as funções, como é que vocês trabalham unidos todos esses anos e seguem unidos para desenvolver um trabalho ainda futuro, né? É isso aí. A gente cresceu dentro do supermercado, né? Então, eu e o Roberto tivemos a gratidão de ter uns pais empreendedores, né? Num segmento que é tão difícil, que é o varejo. E a minha função como empresa familiar é desenvolver sempre um pouco de tudo, né? Então, a gente sabe um pouquinho sobre cada setor do supermercado. Se desenvolveu basicamente juntamente com não só comigo, mas com a nossa família, com os colaboradores que são muito importantes, que estão lá há muito tempo. E basicamente, a minha responsabilidade é entender o que o consumidor quer busca e tentar trazer as principais marcas dentro de um supermercado, pensando sempre no melhor preço, que a gente sempre pensa e discute que pro varejista não é o preço que tu vende, sim o quanto tu paga. Então, sempre estar atento ao comportamento do consumidor. E o Roberto sempre me ajuda e eu ajudo ele. E então, em especial, ele cuida de outro setor, mas também ele compra em alguns setores do supermercado também. A gente está já fazendo 30 anos, como foi falado antes, né? E já estamos nisso daí desde os nossos 10 anos, 11 anos a gente estava lá. Vocês brincavam dentro do mercado, Exatamente. Né? A gente que se criou, a gente sabe fazer isso. Não sabemos fazer outra coisa além disso. Então, a gente começou muito jovem a trabalhar, né? Sempre nos exemplos dos nossos pais, tentando ensinar a gente a trabalhar. E a gente foi inserido nisso muito, muito jovem, né? Então, é o que a gente sabe fazer. E, que nem o Robson falou, a gente, como é uma empresa familiar, a gente faz tudo um pouco. Tem que saber de tudo. Se precisar passar um pano no chão, se precisar atender no açougue, qualquer coisa a gente faz, porque demanda muito assim, conhecimento do negócio, né? Então, claro, tem as particularidades que o Robson faz melhor e eu que faço melhor, né? Por exemplo, eu contrato, cuido dos funcionários, cobro um pouco mais, parte do açougue, de cobrança de produção, padaria, compras também, compras do açougue. Burocrática também. Parte de burocracia, banco, esse tipo de coisas é mais eu que faço. O Ross faz mais a parte de compra, de faturamento, né? Mas eu sei fazer a parte dele, ele sabe fazer a minha parte também, né? Então, a gente é muito também do operacional. A gente gosta de estar inserido dentro. Eu, particularmente, não gosto muito de estar atrás de uma tela.
Eu gosto de estar ali com o povo, entendeu? Conversando. Eu acho que esse é um dos nossos diferenciais, né, Robson? Talvez seja até uma cultura que proporcionou para a gente estar atuante. A questão de não utilizar um mate durante o dia, não utilizar um escritório, não que a gente não goste, mas não há necessidade, porque hoje o que a gente se espelha muito é em atender bem o cliente. Então, se tu não estiver observando o comportamento do cliente, tu não vai entender do teu negócio. Então, é mais ou menos... E eu te falo que o pessoal fala que precisa disso, precisa daquilo, né? A gente sempre gosta de ouvir, mas é muito cultural. Então, essa cultura é difícil de sair da nossa roupa, né? Do nosso vestígio. Bem bacana. A minha mãe sempre diz, né, que sabe mandar aquele que sabe fazer, né? Essa é uma frase interessante dentro daquilo que o Roberto falou, né? Que a gente faz de tudo. Se precisar fazer, eu sei fazer, né? Se o teu açougueiro, por algum motivo, precisou faltar e é um dia de demanda, é um dia de bastante movimento, você vai lá e sabe fazer o trabalho dele. E, ao mesmo tempo, a humildade de qualquer outro tipo de serviço que tiver a cargo dentro da responsabilidade de vocês, né? E é bacana porque no momento que você contrata alguém, no momento que você dá uma atribuição, uma responsabilidade, um cargo para alguém, você sabe do que você está falando. Você sabe do tempo que leva para fazer aquela tarefa, você sabe como que aquela tarefa pode ser melhor desenvolvida. Vai acontecer um imprevisto com um colega, não vai poder estar lá. Isso, e é natural que seja assim. A gente precisa se ajudar, né? Então, mais ou menos isso aí. É típico de uma empresa familiar mesmo, né? E os dois, pelas vezes que conversei, os dois se formaram, né? Fizeram faculdade e tal. E acredito que vai muito dentro das empresas sandovense e de toda a região, digamos assim, porque é muita empresa familiar, né? Então, vocês foram estudar, o irmão de vocês foi estudar, e vocês chegaram a um acordo de ficar no mercado, foi por uma cultura, foi por uma decisão de vocês, porque eu vejo que às vezes a gente sai, estuda, volta, e da mesma forma não sai, estuda e não volta mais, então poderiam contar um pouquinho dessa parte que acredito ser importante. Olha, poucas pessoas perguntaram isso, Carlos Anjo. Mas como que a gente é gêmeos, né? Então o pai sempre botou no serviço, até em outros negócios, a gente sempre estava junto. Então precisava ajudar um pedreiro, estava eu vai Roberto, os dois. Então acho que mão de obra mais barata. Então, por isso talvez que o João Paulo ficou mais tranquilo também, porque a gente sabia que tinha o pai e a mãe e eu e o Beto. Então, era um braço direito para o pai e um braço esquerdo para a mãe também. E logo após que a gente perdeu a nossa mãe, nós tínhamos apenas 24 anos, né? Super novos. O João Paulo com 15, com 14. E a gente virou a chave quando a gente pensou num projeto novo naquele momento, porque não tinha padaria, né? E era o sonho dela ter uma padaria, ampliar o negócio. Então, buscando esse sonho que eu e o Roberto conseguimos trabalhar junto e pensar sobre isso a partir daquele momento. Então, foi meio assim instantâneo isso, Carlos. Foi acontecendo. No meu tempo de pensar em faculdade, eu pensei muito em estudar direito, né? Depois, pensando na questão mais econômica do país, lá que em 2008 deu aquela crise, já pensei em estudar outro curso, que foi economia. Daí, quando o Roberto pensou em contabilidade, daí não, então vamos ter que tocar o nosso negócio. Então, a partir daí, dos 18, 20 anos, e depois, com esse projeto, a gente não pensou em fazer outra coisa. E é bacana porque a partir da nossa geração em mercado de trabalho, né, que é ali a partir dos mais fortemente, né, 24, 25 anos, a gente já tem mais essa oportunidade da escolha, né? Não é uma obrigação porque eu tenho mercado, então os meus filhos vão ter que assumir o mercado, né? Assim como foi pro irmão mais novo de vocês, né? Sim. Poder escolher.
se não era aquilo que ele gostaria de fazer e a aptidão dele não está ali, né? A energia dele não está ali para desenvolver juntamente com vocês, é uma oportunidade de escolha que ele tem de fazer diferente, né? Assim como vocês acreditam também teriam tido, né? O pai de vocês com certeza conduziria de uma forma que deixaria o negócio ativo, né? Que faria as coisas acontecer. E o que é bacana é o que a gente traz do legado dos nossos pais, né? Daquilo que a gente aprendeu com eles, mas a gente coloca essa inovação junto, né? A gente coloca essa energia do jovem, essa força de realizar. E o pai de vocês, ele é presente ainda hoje dentro do negócio, dentro do mercado, nas decisões que vocês tomam, na condução? Ele, na verdade, ele trabalha, tá por lá, né? Tá lá. Ele não toma as decisões mais importantes porque ele sempre diz assim, faça o que vocês acharem melhor. Né? Isso até ele já tem 70 anos, então isso é até bom pra gente, porque a gente tem uma liberdade demais, porque o nosso pensamento é um pouco diferente do dele. Isso. Né? Vamos dizer, o mesmo raciocínio, mas o pensamento é diferente. A visão, talvez. Exatamente, mas ele tá lá praticamente quase todos os dias, né? A gente deixa as coisas prontas para ele, põe no banco, ele adora ir no banco, vai no banco, fica 2 horas lá. E, enfim, a gente passa como é que tá as coisas, como é que tá a parte financeira, tudo para ele fiscaliza, ele dá as ideias dele e tal, né? A gente vai fazer alguma outra coisa fora, a gente fala, ó, pai, o que tu acha disso, o que tu acha daquilo, sabe? Então, ele tá sempre presente, né? Ele que fazia aquilo que hoje a gente está fazendo quando tinha a presença da mãe, né? Então, ele que tomava as rédeas, pensava em negócios, mas depois, quando ele viu que não, agora vocês que vão tocar e vão conduzir tudo, ele nos apoiou. Então, acho que muito do mérito hoje que a gente está hoje é porque ele foi um pai, ele é um pai que ele sempre confiou, sabe? Ele nunca apostou em vocês. Porque eu sempre vejo que ele sempre diz: a melhor faculdade que um pai pode oferecer para um filho é ensinar o trabalho. Então, o João Paulo, com 10 anos, estava varrendo o mercado e odiava fazer aquilo. Só que era a função dele. Então é algo que isso aí a gente... É um legado. É um legado. Então, aquela questão assim de... o meu filho vai... Pô, eu acho que tu tem que ensinar pelo menos o princípio que é de trabalhar. Depois é uma consequência, que é que nem a gente comentou de antes, da pergunta do Carlos, foi acontecendo, né? Então, às vezes, é bom deixar o futuro, né? Deixar acontecer. Praticar suas mudanças também, exatamente. Né? Não, é uma pergunta... Por que eu te falo isso? Por que eu fiz essa pergunta? Porque, justamente, a gente vê várias diretrizes que o pai... não, porque eu sofria muito nesse negócio, então eu não quero que meus filhos trabalhem aqui. Para sofrer com isso, quero que eles vão estudar, entendeu? E da mesma forma como tem filhos que não querem o trabalho do pai porque verem aquele sofrimento, mas às vezes é como você olha, né? Entendeu? É a visão de como você está olhando aquilo, né? E talvez é difícil para nós, porque, que nem o Beto comentasse, porque a gente é muito operacional e depois vem eles lá com uma ideia diferente, entendeu? Então, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, uma terceira geração, né? Mas é difícil a gente querer moldar a ideia, né? Mas a gente sempre foi bem ouvinte com eles. Eles sempre nunca eles falaram assim, vocês vão tocar o negócio. Eles foram ensinando... Inserindo vocês aos poucos. Com 17 anos, eu já tinha uma responsabilidade de cuidar de um setor dentro do supermercado, que era cuidar um pouquinho das compras das bebidas, da fruteira. Então, aos poucos, eles foram vendo esse gosto, né? Se tu não der esse estímulo ali, tu só conversar, talvez vai atrapalhar mais, né? Exatamente. Então, é melhor agir do que conversar. E estamos em expansão, né? Estamos aumentando... Vocês estão aumentando o espaço físico de vocês lá? Ou só reformulando ele? A gente está reformulando. Na verdade, a gente já fez, né? A gente já na última semana a gente teve fechado alguns dias para poder organizar isso. Na verdade, começando do começo do ditado, esse ano a gente pensou algumas coisas diferentes, que foi o estacionamento, né? Que também não faz nenhum ano, fevereiro. Essa era uma pergunta que eu ia fazer. Então, depois agora foi essa mudança e o ano que vem tem outras coisas também que vai acontecer.
Então, é um momento muito importante para a gente, Isso. né? Que a gente está investindo todo o nosso tempo, investindo todas as nossas energias para isso. Que acredito que o nosso cliente merece, porque já vamos fazer 30 anos, né? Então, vai ter muita coisa boa, já está acontecendo. Então, tudo para o melhor, né? A gente faz sempre pensando no melhor, né? Essa logística do estacionamento aqui em Sananduva é complexa, né? A título de Cisan, a gente já discutiu inúmeras vezes isso e tentamos criar, juntamente com o órgão público, alternativas, né? E projetos, entendimentos que pudessem levar a uma ampliação, né? Das vagas de estacionamento aqui em Sananduva, porque assim, não adianta, né, gente? Antigamente, eu falo por mim, né? Que eu saía para ir no mercado para mãe de bicicleta. E aí voltava de bicicleta, esquecia a bicicleta, voltava sem, normal, né? Mas a gente se locomovia muito mais a pé, enfim, né? Hoje, né, é uma vergonha. Eu, às vezes, tá faltando alguma coisa em casa para ir no mercado da esquina, eu dou a volta na quadra de carro, né? E vou no mercado de carro. E a necessidade hoje do cliente, uma das comodidades, né? E das facilidades que o cliente olha para escolher o mercado é isso, né? É o Cadê conforto, o né? estacionamento, né? Onde que eu estaciono? Mas Exatamente. eu vou lá no Ávila, meu Deus, vou botar o carro onde, né? Como que surgiu essa história essa questão do estacionamento, essa ampliação? Como que vocês olharam para isso? Falando sobre o estacionamento, que nem eu falei, faz menos de um ano que a Isso. gente tem praticamente, porque a gente só tinha 5 vagas de estacionamento. Sim, era só na frente, né? Exatamente. E era uma demanda muito grande dos nossos clientes. Muito grande. Você precisa ter estacionamento, você precisa ter estacionamento, você precisa ter estacionamento. Fez de tudo, tentou e tal, para cá e para lá, alternativas, e não deu certo. Até que surgiu a oportunidade de alugar o terreno da frente, né? Aí a gente alugou ali, de 4 vagas passou para 22 vagas, né? E mudou assim da água para o vinho, porque é fácil de chegar, é fácil de sair, né? Tem que atravessar o asfalto, mas daí já foi botado umas faixas de segurança, vai ser botado um diretor de velocidade mais para frente. Tem também os quebra-molas aqui. Então foi uma mudança muito grande a partir disso do estacionamento. E agora até nós temos um projeto que está na prefeitura ambiental para tirar 2 árvores, porque nosso estacionamento de 22 vagas está pequeno. Ele começou grande e já ficou pequeno. Depois, quando a gente fez essa hora, agora não precisa mais nada, né? Só que nos sábados e domingos já está pequeno. O pessoal já não tem mais vagas de estacionar. Então, vai ser feito mais 26 vagas. Caramba. Né? Só estamos esperando a liberação da prefeitura para nós fazer. Então, já vai para 48 vagas, mais as da frente. Uhum. Né? E daí, eu acredito que agora sim é o suficiente. Por mais um tempinho. Tomara que falte, né? Tomara que falte, né? Exatamente. O pessoal estacionava nas ruas. Porque assim, se você gosta de ir num lugar, você dá um jeito. Sim. Ah, sim. Né? O pessoal botava nas travessal, botava na rua de trás, botava para trás, para frente, né? Quando chovia era um tendel, os caras estacionavam um atrás do outro, ficavam bravos que estacionava, né? Agora, também quando chove é um problema, mas menos, né? Tem alternativa lá de um guarda-chuva grande, daí o pessoal vai leva as compras e tal. Então, isso foi uma mudança muito boa para nós. Que nem tu falou, não tem estacionamento de Sananduva no centro. Não tem. Né? Então, o pessoal vai dar preferência para quem tem estacionamento, né? E foi bem bacana. Parabéns, viu? São alternativas, né? Não dá para ficar só olhando o lado ruim e não achar alternativa, né? E ao mesmo tempo fato, né? escutando o cliente pedir e não se posicionar, né? É um pedido de muitos anos, como o Roberto falou, né? Era muito tempo o cliente pedindo e aí você não se posiciona, você não faz algo, né? A gente se sente também como cliente desassistido, né? Sim. Mas, né? Isso aí. Teria alternativas, mas os guri cadê, né? Não age. E essa nova reformulação agora para o ano que vem, se vocês quiserem comentar algo sobre também, não sei se já pode comentar, se não pode, enfim, e pode falar sobre essa reformulação de agora, que talvez algum cliente não chegou ainda ou vai chegar, então dá uma comentada para nós aí, Robson. O nosso ambiente não era climatizado, né? A gente tinha apenas ventiladores e há poucas semanas, né? A gente climatizou o supermercado, né? Com supermercado com padaria, então é muito mais quente, né? Com certeza. Falando da nossa padaria, a gente produz basicamente 100% que vende atrás do balcão, né? Então a gente, além a reforma, o que a gente pensou?
Eu trouxe uns moldes de alguns supermercados da região, né? Que como que hoje as famílias estão menores, nós precisamos diminuir a mercearia, né? Que é as gôndolas, que é o feijão com arroz, e investir mais nos perecíveis, que é fruteira, que é o açougue, que é a padaria, e a questão da circulação também, para o cliente se sentir mais confortável. Então, hoje, se quem for dentro do supermercado, pensa que está entrando em outro supermercado, porque Mudou completamente. Porque está acontecendo isso, né? E, além disso, melhorou a iluminação, né? A gente acrescentou um pouco mais de luz dentro do supermercado, proporcionando tudo isso. Então, é o primeiro passo, Carlos e Simone, para os 30 anos do supermercado. Daí, o ano que vem, a gente tem um projeto bem audacioso, né, Roberto? Que depois, acho que no finalzinho a gente comenta, né? Dá para abrir algumas coisas. Assim, não vamos... A cereja do bolo ainda não vai vir, né? Mas a massa a gente já pode adiantar. Mas Os piás são bons, né, Marketing? o objetivo, E tá certo. o objetivo sempre do nosso trabalho foi pensar no cliente. Demorou muito para acontecer algumas coisas, né? Por forças maiores, né? Mas sempre aquele corpo a corpo, conversando com o cliente, atendendo bem, né? Trazendo o açougue, a padaria juntamente com o cliente. Então, hoje tu consegue pedir um produto e tu não precisa mais, Robson, consegue uma picanha para amanhã? Não, eles vão lá, eles têm o contato do açougueiro, eles têm os contatos do pessoal da padaria, tem o contato da Lisiane, do pessoal dentro do supermercado, que consegue dar um atendimento até melhor do que nós, né? Então, todo esse trabalho que a gente faz, nesses 30 anos, a gente conseguiu entregar um conforto para o nosso cliente. Então, veio tudo junto, veio estacionamento, veio todas essas coisas, né, Roberto? Eu acredito que mercado é quase que nem farmácia, que nem tem várias, né? Vários. O arroz e feijão todo mundo vende. Tu encontra em qualquer lugar. Mas tem que ser diferente. Você tem que ter um diferencial para fazer o cliente ir até no mercado. Ele tem que gostar de ir lá, né? Exatamente. Então, o cliente que vem tem que se sentir acolhido, tem que se sentir confortável, que é essa... Tipo, vou chegar lá e tá muito quente, não quero ir embora, quero ir no ar-condicionado. Chegar lá e tá um clima agradável para você entrar. Boa luminosidade. E você encontrar tudo. Isso é a melhor coisa. Acho que tu chega e tu encontra tudo. Por exemplo, a nossa padaria é 100% artesanal. 100% artesanal. Desde o pãozinho até o bolo, até o grosso, até os lanches, o pastel. Bolacha. 100% bolacha, massas, biscoito, lasanhas, pizzas. É 100% artesanal. E aqui em Sanduva, se eu não me engano, só um mercado que tem produção de pão artesanal. O restante é tudo congelado. Então, você vai... Por isso que... Eu não quero me gavar, como diz o ditado. Mas o pão francês, que está na mesa da maioria de todos os brasileiros, é diferenciado. O pessoal vai lá pelo pão francês. Vai lá pelo atendimento no açougue. Pelos meninos do açougue, pelo corte da carne. Né? Além disso, a gente faz muitas promoções. Então, tu tem promoções. Tem um festival também. Tu tem padaria. Faz, né? Tu tem açougue. Tu tem os festivais que o Noraldo falou, as promoções. Então, nós estamos numa área localizada também. Tem gente que acha que talvez não é bem localizado, alguma coisa, mas no meio do bairro São Cristóvão e do Ciro, que são os maiores bairros de Sananduva. Muito acessível. Então... E complementando o que o Beto falou, eu acho que não existe fidelização de cliente. Não vejo isso. Eu vejo a empresa poder fidelizar o seu cliente com essas ações. Sim, né? Sempre porque melhorando. Se a gente for esperar o cliente bater na porta, porque pelos estudos, um supermercado no raio de 500 metros ali, 30% é tua venda. E os outros 70%. Aonde que eu quero buscar? Então, se tu não tiver qualidade, se tu não tiver um diferencial, tu só vai vender... vou comprar 1 quilo de erva ali no vizinho. Isso aí. Né? Então, tem que tu ter alguma audácia, né? E a gente está numa era, né, num movimento nesses últimos 10 anos, dá para se dizer, né, mais fortemente aí nos últimos 5 anos, que fala muito sobre a experiência do cliente, né? Como que a gente se sente, nós como consumidores, né?
e também, por outro lado, somos empresários, mas como que a gente vive a experiência de ir até o Mercado Ávila, né? E como que eu me sinto no trato, né, com os próprios empreendedores se reportando diretamente a mim, né? Que nem o Roberto disse, eu gosto de estar no meio das pessoas, gosto de conversar, gosto de estar com o cliente, né? De ouvir a demanda dele. E de você ir num local onde você encontra tudo. Hortifruti, padaria, açougue e as necessidades básicas do dia. Aí tu pensa, poxa, não preciso mais me mexer daqui. Vou no lugar certo. Né? A partir desse momento, daqui eu só vou para minha casa com meu pão quentinho. Então, é muito sobre isso, né? Como o Rob falou, a gente tem aqui um percentual mais ou menos de 30%, 40% que todo mundo faz, que é o feijão com arroz, que a gente consegue entender Pegar que na corrida, né? que a gente consegue entender que há uma equivalência, né, entre os concorrentes, mas e o restante? Aí é que a gente se destaca, né? E não só se destaca, mas não vou usar essa palavra de fidelizar, né, Rob? Mas vou dizer que o cliente quer voltar. Que faz com que o meu cliente queira voltar para o meu estabelecimento e consumir outros produtos e, quem sabe, me trazer outras ideias, né? E, quem sabe, falar para o vizinho, para o pai, para a mãe, enfim. Então, é muito sobre isso, né? Que a gente tem observado o empreendedorismo se destacar e crescer. E isso vem muito através dessa nova geração. Porque, como vocês falaram, né? O pai de vocês está lá no mercado todos os dias, né? Bate o pontinho dele lá, faz as tarefas dele. Mas será que com o tempo de caminhada que ele já tem, né? E a estrada que ele percorreu, ele ia ter essa estímulo, essa motivação diária de buscar, de ler, de estudar o comportamento do consumidor, porque é muito isso, né, gente? O comportamento do consumidor está mudando de 6 em 6 meses. E não é feio, Simone, sei lá se a palavra é essa, copiar do seu concorrente, né? Não. A gente, né, Beto, viaja bastante, que sempre entra num supermercado. O nosso turismo preferido é viajar e visitar o mercado. Não é no restaurante, é no mercado. Tem que ir no mercado e tirar foto. Ó, podemos fazer isso aqui, podemos melhorar nisso aqui. Não, mas olha que legal isso aqui. O Festival da Pizza foi um exemplo que a gente tem, não é que copiou, mas assim, modelou de um outro empreendedor. No primeiro, a gente pensou que ia vender 50 pizzas num dia, né? E a gente já chegou a vender 650. Meu Deus, 650 pizzas num E dia. faltando Numa manhã. Caraca! Então, a gente vai agora sábado tem um festival e com uma produção de 450 a 500. Porque no verão agora diminui um pouquinho. Mas assim, os festivais que a gente faz, falando agora sobre os festivais, é diferenciado. Porque a gente vende a pizza, por exemplo, pela metade do preço que a gente vende normal. No dia a dia? No dia a dia. Resfriado. Resfriada. Pronto. Que nem eu falei, é tudo caseiro. A massa é feita lá. O molho de tomate é feito lá. Os ingredientes são do açougue, então são tudo fresco. E a gente monta um mesão lá. E bota a pizza lá e tem 2 pessoas só botando pizza e botando... E a cada 5 pizzas tu ganha um refri também. Então tem gente que vai lá e pega de 20 pizzas, de 25 pizzas e leva para filho, vó. Então e o pessoal pede muito. Desde que começou com o Festival da Pizza. Aí depois é um Festival da Cuca, que teve sábado passado. Também é vendido muita cuca. O que é vendido num dia, a gente vende num mês, sabe? Então... O pessoal vai pedindo. Então, tem vários tipos de cuca, tem vários sabores de cuca e também com preço bem diferenciado. O Festival de Massas também, que agora, nesse ano, a gente começou, né, o Festival das Massas também. Também toda a massa feita lá. É uma loucura aquela padaria. As mulheres dizem assim pra nós, não invente mais nada, por favor. Porque mais um pouco... Só invente moda aí. Porque assim, o Festival da Pizza, imagina só, o Laus falou em 600, mas ele se enganou, é 750 que foi vendido numa vez. 750 pizzas. E essa produção? Agora fiquei curiosa, né? Ela é feita... Como que é feita? É isso. Eu ia chegar nesse ponto aqui. A gente pega o pessoal da padaria e mais algumas pessoas ali do mercado. São mais 7 pessoas o dia todo fazendo pizza. Produzindo. Então ela é fresquinha, literalmente. Assim, cada um faz uma função. Um passa o molho, outro queijo, outro recheio, outro embala e outro guarda. Processo mesmo. É uma fábrica mesmo. É uma fábrica de pessoas. Né? Imagine só fazer tudo isso. Né? As gurias chegam a ficar arrebentadas. Porque também
demanda muito trabalho, porque é ralar o queijo, é fazer o molho, né? Então é uma semana inteira de trabalho quase, para amanhã vender tudo. Mas a gente fica muito feliz porque a gente vê que o pessoal vem comprar. Então vem muita gente. Né? Vem muita, porque imagina só, tu vender, vamos ter uma média anual assim, de 500 pizzas, né? por sábado. Então muita gente vem buscar pizza e acaba comprando outras coisas. Nunca é uma coisa só. Não vai só pela pizza, né? Então o nosso desafio é sempre pensar o que os outros não pensam. Mas trazer o cliente, mas não é questão mercado, que os outros não pensam. Tem muita infraestrutura por trás disso. Tem muito amor também. Os colaboradores trabalham com amor, né? Então, se dedicam para fazer isso. Então é como se fosse uma orquestra hoje no supermercado. Tipo, tu entrar no supermercado e tu olhar e sair é uma coisa. Mas tá lá dentro, trabalhando 12 horas por dia, é bem diferente. É bem diferente. Mas é prazeroso. Né? Tu veja que nós falávamos aqui antes, né? Sobre a tecnologia, né? Até comentamos dos filhos, como é que vai ser, não sei o que e tal. Tem muita evolução, né? Então, tudo isso que vocês estão falando, eu vejo como uma tecnologia. Porque, às vezes, a tecnologia não é só mudar lá os computadores, botar o mais potente, não sei o que, né? A tecnologia entra dentro do comércio, porque o comércio não tem muito o que inovar de tecnologia. Agora, você pode mudar o teu ambiente, o teu modo de trabalhar, como tu atende o cliente, o que tu pode agregar mais. Então, para mim, isso entra dentro de uma tecnologia, né? Então, isso serve para nossos associados da CISAM também, né? Como um conselho, digamos assim, porque tecnologia é isso, ó. Às vezes a gente fica imaginando que a gente não vai conseguir alcançar a tecnologia, porque é toda hora, carro elétrico, não sei o quê, inventa um monte de coisa, né? Mas às vezes é somente isso, né? É inovar aquilo que tu já tem, melhorar o processo. Como é que eu faço 500 pizzas num dia? Não, vamos analisar aqui, vamos pegar o padeiro, vamos pegar o do açougue, o do açougue pica a carne, entendeu? Tu montar o teu processo ali e fazer com que a coisa flui. Para mim, isso é tecnologia também, no caso, né? Porque hoje em dia a roda já está feita, né, gente? A gente não precisa inventar a roda. Não tem como inventar. A roda já inventar. existe desde lá de muitos anos atrás. Então, o que tu faz sempre é aperfeiçoar. E como vocês falaram, né, que as férias preferidas de vocês é passear nos mercados, cara, tem muita oportunidade aí, né? Tem muita cabeça boa, tem muito empresário que tem, assim, ideias inovadoras que, claro, quem sabe para nossa cultura, né? Para o nosso ambiente, para o nosso cliente, naquele estilo que eu vi lá na cidade maior, quem sabe não se adapta nesse momento. Mas e por que não fazer um pedacinho dela, né? Fatiar essa ideia gigante no pedacinho que se adequa àquilo que a gente consegue fazer. Mas eu tenho uma curiosidade que é bem pertinente, assim, a gente discute bastante a nível da CISAM também. Normalmente, quando a gente trabalha com equipes grandes, quantos colaboradores vocês têm hoje? Hoje tem... no total tem 13, mais eu e o Robson. 13 colaboradores, né? E são 13 cabeças diferentes, né? 13 pessoas diferentes, 13 experiências de vidas diferentes. E como que foi quando vocês propuseram todas essas mudanças, né? E trazem essas inovações, assim, existe uma resistência, existe um diálogo, vocês têm que ir trazendo a ideia aos pouquinhos, né? Pra gente poder ir inserindo. Como que é dentro da equipe de vocês? A gente tem uma equipe, na verdade, muito boa. Esses 13, na verdade, fazem trabalho para 20. Né? Então, o pessoal é bem dedicado, né? O pessoal tem experiência. A maioria só trabalhou em supermercado, né? O pessoal do açougue, os açougueiros sempre foram açougueiros a vida inteira. Sempre fizeram isso. O pessoal da padaria também. A Lise, que eu falei, faz 25 anos que está lá. Né? Então, eles veem essa ideia como uma ideia... Eles abraçam, porque que nem eu sempre falo para eles, eu e o Robson não somos patrão de vocês, a gente é colegas. A gente precisa fazer as coisas para a empresa evoluir, para ter melhores condições de trabalhar, para ter uma melhor condições de pagar vocês, enfim, é um contexto, né? É um time. É um time, né? Então, o pessoal trabalhou, foi 3 dias trabalhando para mudança, né? Quando a gente vem com uma mudança nova, a gente sempre pede para eles alguma opinião. Pessoal, o que vocês acham de fazer assim, assado, as promoções que a gente põe? Até nós estávamos discutindo hoje qual que vai começando a pensar já no Natal, né? O Robson foi lá, falou com os açougueiros, pessoal, como é que a gente vai fazer? O que vocês acham melhor fazer? Melhor fazer dianteiro, traseiro, na promoção, né? Isso aí. Então eles participam bastante. Frango, né? Participam bastante. E acho que eles se sentem bem
participando dessas escolhas também, sabe? Com O certeza. que nós vamos fazer? Vamos mudar. A gente fazia reuniões com a Lise, sabe? Que é essa pessoa que está há muito tempo, né? Vamos fazer a fruteira desse jeito ou daquele jeito? O que você acha? Não, eu acho melhor assim. Daí a gente estudava e achava... E as opiniões deles são muito importantes também, né? Porque estão muito presentes no dia a dia, né? Exatamente. E muitos anos de experiência, como vocês mesmos falaram, e muito presente no dia a dia. E tem coisas que às vezes a gente põe na cabeça que vai dar certo, que vai funcionar. Eu vi funcionando, então eu quero fazer funcionar. E aí a gente tenta adequar na realidade atual que a gente vive e o colaborador, eu acho que não vai rolar, mas deixa fazer, né? E aí, quando tá fazendo, vê que não funciona, chega, né? E diz, se a gente ajustar assim, de repente fica melhor. E é bacana poder ter essa abertura com vocês, né? Porque não é mais como antigamente. Que tem 1 para mandar e 20 para obedecer, né? Ou 2 para mandar e 50 para obedecer. Nós estamos aqui para compartilhar. Todos somos seres pensantes, inteligentes. E não é porque um tem uma formação de um jeito, o outro de outro, que anula a experiência daquele que não tem formação nenhuma, né? Muito pelo contrário, né? Justo aquilo que a gente desenvolve na prática do dia a dia é que tem muito mais relevância e equivalência dentro daquilo que operacionalmente a gente sabe que funciona, né? Então, é show de bola essa prática de vocês de estar sempre em contato e trazendo o colaborador para dentro das decisões também. Porque, poxa, também... Se eu resolver lá botar um produto em promoção que não era lá tão bom, não tomei essa decisão sozinha, né? Não, Vamos lá, vamos trabalhar até aquela coisa assim que é pertinente. Não compre mais essa massa que ninguém gostou. Isso aí. Não compre mais essa mistura de bolo. E a gente... Parece que é fácil, mas a gente era todo dia. Naturalmente. Era todo dia comprar um produto que pensava que o consumidor aceita, mas ele não aceita. Então o que eu vejo, Carlos e Simone... que hoje não é preço, é valor. O varejo é valor. O Mercado Livre é preço? Não, é valor. Tu compra hoje, vem amanhã. Entendeu? Então, tipo, tem muita coisa assim que o pessoal pensa que é e não é. Então, e dentro de um supermercado é isso. Bem bacana. Não é só preço, né? Porque tem uma garantia, tem um atendimento, tem uma qualidade. Às vezes é promoção, mas quando vê, vai vencer amanhã. Às vezes tem então, que cuidar tem também. Todo esse Né? cuidado, Isso. no caso, né? E é uma história, né? Acredito que vocês também levam como legado a história do pai e da mãe de vocês. Então, acredito que dentro disso, vocês não estão aí para concorrer com ninguém ilegalmente, digamos, né? Então, além de fazer esse trabalho baseado em vocês, os colegas de trabalho de vocês estão comprando a ideia de vocês, que é, tu imagina lá fazer 500 pizzas, se eles não comprarem a ideia lá no meio daquele tumulto, entendeu? Quando dá 300, não, eu agora vou para casa, eu não vou fazer, ou coisa parecida, né? Entendeu? Então, é muito o que você vai deixando também nas pessoas, né? Acho que a humildade e o respeito, né, Beto? É muito importante, né? Tipo, se for pensar um legado, assim, de pai e mãe que a gente absorveu muito foi isso, né? A gente se respeitar os colegas de trabalho, né? Pedir essas opiniões, atender o cliente, todo mundo igual. Então, são algumas virtudes que a gente tenta levar e automaticamente, que nem o Carlos Alexandre comentou, vai tudo no automático. Se é 500, é 500. Se é um pedido lá de 200 quilos de pernil para uma festa, os açougueiros lá vêm 1 hora antes para despachar, para todo mundo ganhar no final. Né? Eu acho que é uma troca. É uma troca. Quando a gente entende que não é não estou me esforçando a mais por eles, né? Aí eu faço tudo isso e eles ficam com a maior parte. Não, é uma troca, né? É uma troca de um ambiente melhor de trabalho, é uma troca de bonificações, gratificações dentro da função de cada um. É uma troca na experiência de você estar vivendo... Porque, assim, hoje um dos maiores desafios nas empresas, e a gente que trabalha bastante com empresas tem essa visão, esse entendimento, é o relacionamento. Você contrata, às vezes, por currículo, mas vai demitir sempre por relacionamento. Quase sempre por relacionamento. A forma como nós nos comunicamos e nos relacionamos e toleramos uns aos outros, né? Respeitamos isso que o Rob falou, né? A gente aprendeu muito com os nossos pais sobre isso. Sobre respeitar o outro. Independente de quem ele seja, que cargo ele ocupe.
que posição ele está atualmente, é o respeito, né? E a gente observa que hoje, e essa geração mais nova, né? Tem uma certa dificuldade de olhar para as coisas de uma forma assim, cara, você não é melhor que ninguém. E também não é pior. Você é você, dentro das tuas virtudes, das tuas qualidades, desenvolva aquilo que tu tem de melhor, mas vá buscar desenvolver também aquilo que está te boicotando, né? Aquilo que as pessoas estão te trazendo como alerta, que não está sendo legal no teu comportamento, na tua maneira de se relacionar. E a gente aprendeu muito isso, né? Com os nossos pais, vendo a disponibilidade, porque eu vejo por mim, que sou consumidora quando vou até o mercado, ou qualquer outro local de varejo, né? Varejo mesmo. A gente observa muito a disponibilidade das pessoas, né? Se a pessoa é disponível para conversar comigo, para me falar sobre um produto, porque às vezes a gente tá lá dentro do mercado, olha uma marca nova, daí o atendente passou ali, me diz aqui, é bom esse negócio aqui? Será que eu levo? Né? E daí tem muito daquilo de tu parar, sorrir, conversar. E às vezes o cliente também é mais, vamos se dizer assim, grosso, né? Mal educado. E você também tem que aprender a segurar, né? Não é sobre você, é sobre ele. Isso aí. Né? Eu não preciso responder no mesmo tom de voz, eu não preciso retrucar. Claro, eu não vou deixar ninguém faltar com respeito comigo sem me posicionar. Mas essa compreensão hoje está muito difícil, né? Então, a gente, quando tem uma equipe boa, como vocês disseram que tem, né? Que é uma equipe bacana, que está tanto tempo junto e fortalecendo ainda mais o empreendimento de vocês, é uma bênção, sabe? E é algo que tem que ser, de fato, valorizado, né? Pelos empreendedores, entre os colegas mesmo, porque, gente... Vocês passam 12 horas do dia de vocês, né? Juntos. Sim. Nós é menos, né? Dentro da nossa profissão é 8 horas diárias. Mas vocês... Cara, o mercado a gente sabe, né? Começa lá às 7 da manhã e para às 7, 8 horas da noite. E é 12 horas olhando para as mesmas pessoas, convivendo com as mesmas... Domingo. Sábado, domingo. A gente convive mais com o nosso colega de trabalho do que convive em casa. Né? Com esposa, filhos, marido... Então, a importância disso, né? Da gente se trabalhar como ser humano, fortalecer as nossas habilidades emocionais, né? O nosso trato na conversa. E acho que vocês também, né? O Rob tem uma característica, conheço mais o Rob, né? De ter uma característica assim, né, Rob? De incentivar, né? E eu já fiz até, inclusive, um treinamento com um colaborador de vocês, né? Há uns 3 anos atrás, eu acho, quando estava na tua gestão da CISAM. E eu achei super bacana, né? E vocês estarem disponibilizando, oportunizando também para os colaboradores, né? Essas oportunidades de se desenvolver como pessoa. E quem sabe se fortalecer numa profissão que ele gostaria de se desenvolver, né? Enfim. Sim. E é sobre isso, né? Isso aí. A conversa sempre é boa e se alonga, né? Normal. Então, falando de futuro agora, se vocês puderem colocar um pouco sobre os próximos passos, os próximos desafios que vocês acham que tem no varejo e onde vocês imaginam o negócio de vocês nos próximos 5, 10 anos. Beto, tô aqui. Como a gente falou antes, a gente está passando por um momento muito importante. Nesse ano, a gente já comentou sobre o estacionamento, sobre as mudanças e tal. E o ano que vem a gente vai completar 30 anos em maio. É maio, né, Rosso? Maio. Né? E a gente vai lançar uma campanha especial de aniversário do mercado, né? Em primeira mão aqui, né? Pouca gente sabe ainda, mas dá para falar alguma coisa, que é os 30 anos do mercado, que a gente vai sortear um carro para o nosso cliente, um carro próprio da empresa, né? E vai continuar com todas as nossas características de sempre, né? Promoções e melhorias, né? Inovações. Enfim, então, o cliente vai ter essa oportunidade de comprar bem, né? Barato, com qualidade e ainda concorrer a um carro, né? E agora, sobre os desafios, é diário. Eu diria que seria desafios diários. Como a Simone falou, as coisas mudam muito rápido, né? Muito, muito rápido. Então, é concorrência todos os dias, é dificuldades, talvez, em conseguir um produto, o próprio que você está falando agora, né, o cliente. Mão de obra está muito difícil. Bem difícil. A mão de obra está complicada. Né? Então, desafios tem todos os dias, né? Principalmente na linha de varejo, que é muito competitiva. Nós até que é comida, assim, sabe? Eu acredito que é um pouquinho menos do que um elétrico que tu compra na internet. Um vestuário. Um vestuário, né? Mas vai chegar o ponto também de você comprar
Sabão em pó, hoje e amanhã tá na tua porta. Talvez para metade do preço que tu paga no mercado. Vai acontecer isso. E tem que estar preparado para isso também, né? A gente já tá pensando nisso, já a nossa cabeça sempre para frente, né? Então vai chegar a esse ponto, né? Então nós temos que estar preparados, né? E sempre inovando. Sempre inovando. Né? Se precisar comprar um freezer, investimento, porque é a nossa vida, é isso aí. É o nosso negócio, né? Então, o cliente tem que chegar lá e se sentir bem, né? E, enfim, é mais ou menos, acredito que seja nesse ritmo e nesse espaço. E eu vi muito o cliente, né? Porque o comportamento do cliente é o que tu vai botar o produto dentro de um supermercado. Então, é muito engraçado hoje tu ouvir o teu cliente. Há poucos anos atrás tinha produtos que tu não tinha na gôndola e hoje tem. A tapioca, o creme de avelã. Né? Então, o doce de fruta, que é a antiga chimia, tinha um espaço maior. Hoje tem um espaço menor. Então, se tu não enxergar isso também... o teu cliente não enxerga os produtos, né? Então, eu sinto-se muito mais desafiado com isso também, né? Produtos sazonais, entender, mesmo a gente tá tanto tempo lá dentro do supermercado, a gente precisa sair. Qual que é a marca que está vendendo mais aqui no mercado vizinho, no outro mercado, na outra região? Os lançamentos que eles pagam na internet. Eu quero ter esse produto novo da Comfort, né? O da Omo, que está ali no YouTube. Então, é por isso que a gente precisa ter lá dentro do supermercado os colaboradores que nos ajudam a ter essa percepção, né? E, que nem o Beto falou, o desafio é diário. Não tem muito o que espremer. Quando tu tá pensando no limão, já tá vindo com a limonada. E vamos para mais, não sei, mais 30, né, Beto? Será que temos perna para mais 30, né? Mais 15, talvez. Mas tô vendo nós, que nem o pai com 70 anos, indo lá ainda. Que seja os filhos ou alguém, sei lá, alguma coisa assim. E a gente observa, né, Robin, que tu disse essa questão da inovação em si, de você estar sempre observando e os desafios da mudança diária, que assim, a gente está vivendo numa era, né, num momento da nossa evolução que é tudo muito rápido, né? A gente estava falando antes de começar o podcast, né, da dificuldade que é entreter as crianças, né, numa atividade por mais de 15, 20 minutos. E a gente observa o comportamento do consumidor no sentido assim, agora a moda é ser naturalista. Então eu não vou mais consumir produto, vamos supor, industrializado. Morango do amor, lembra? Então, né? Aí, cara, já vai o Robson lá pensar, meu Deus, e agora? Gente, onde é que eu arrumo mais fruta para esse povo? Eu tenho que trazer fruta lá do Nordeste, porque agora o povo lá, algum coach lá falou que é a jaca, aquele negócio que o povo gosta, né? Que faz bem. Só que muda Exatamente. Muito. Em 2015, eu fui para Salvador e fui na Baraquinha de Açaí. Em Sanduva, pouca gente tinha consumido o açaí. Em 2016, eu estava no mercado, entendeu? Como experiência. E começou a vender. Daí todo mundo, né? Todo o estado já tinha, né? O pão de alho é a mesma coisa. Exatamente. Não faz 10 anos que tem. Só que daí tu imagina, tu consome o pão de alho, tu consome açaí, outros produtos vão ser substituídos. Mas vão ser diminuídos de venda. Sim. Então, tanto o varejo é desafiador como a própria indústria. Exato. Estou vendendo menos, o que eu posso inovar aqui para produzir? O que eu posso terceirizar se eu não consigo produzir? Até porque eu acredito que o pessoal está comendo menos, né? Tá com isso. É um incentivo a comer menos, no caso, né? Exato. Antigamente você comia mais. E ela na avó, ela dizia, tá muito magra, tem que estar mais gordinha, né? E vapão, né? E vapão, né? Então a gente eu nunca tive esse problema de tá magrinho. Eu nunca tive, graças a Deus. Um dia tu foi magro. Quando eu nasci, eu acho. Nem eu acho que eu nasci grandinho. Não leva a mal, né? Não é um julgamento, mas eu quero me referir que hoje tu vai no médico, a primeira coisa que ele diz, né? Precisa comer, se alimentar melhor, precisa, né? Fazer exercício, comer menos. Então,
Então também tem um consumo menor, acredito eu, né? Sim, e hoje o pessoal pratica mais exercício, vai mais no nutricionista, que antigamente até não ia tanto, né? Então ele corta. Pasta de amendoim é um produto cortado. Cortado. Né? Foi lançado, Foi vendeu. a febre, a sensação, né? Depois. Agora já não é mais. Hoje se vender. Hoje vence. Hoje vence. Uma das coisas que a gente observou, eu estava vendo outro dia num artigo, né? Falando sobre o consumo de álcool, né? Que é essa geração dos jovens, de nós para trás, né, Alexandre? da nossa juventude foi um pouquinho diferente. Mas é uma geração que consome bem menos álcool, né? E eu não sei se vocês notaram isso dentro do varejo de vocês, dentro do mercado, se de fato é uma recorrência nacional ou se é também sazonal em relação a grandes centros, né? Mas é dessa geração agora que está aí na casa dos 18 aos 24 anos, né? Que vem logo em seguida aí na nossa cola, vamos dizer assim, né? Se eles não estão consumindo álcool, eles estão consumindo outra coisa. Que outra coisa eles estão consumindo, né? E a gente se faz essa pergunta, porque festas, eventos, né? Reuniões de amigos, Eu acho que diminuiu um pouco isso também, né? Uma vez eu via o pessoal se reunir mais, assim, da nossa geração, em jantares, em finais de semana, a praça lotada. Isso. Depois dos últimos anos que veio a internet, o fone de ouvido, acho que essa geração ficou mais individualista, né? Então, talvez é um comportamento próprio do ser humano, né? Mas pode ser. A gente se confunde um pouco porque o nosso principal produto de venda é a cerveja, né? Falando em álcool, né? Sim. Então, nunca vendeu tanto para balada, que seria aqueles combos, Consumo né? maior, né? Então, a gente não consegue ter essa percepção um pouco porque o mercado está fora do centro. Mas, de fato, acredito que diminuiu, sim, um pouquinho nesses últimos anos ali. E é esse jovens. tipo de observação, né? Que a gente vai tendo também e vai pensando, né? Daí uma coisa que se anula instigamente para você pensar no que tá vindo, né? No que tá vindo. Porque sempre, como o Rob falou, né? Um produto, ele é sempre substituído por outro. Né? É muito difícil que você tire um produto da gôndola sem que haja uma demanda maior por outro produto que já está sendo produzido por alguém. Né? Eu lembro que agora que a gente começa a falar sobre outros assuntos, que o Globo Repórter, lá no finalzinho da década de 90, começo dos anos 2000, falar sobre o poder da linhaça. Nossa senhora, é verdade. Nunca foi vendida linhaça na segunda-feira ou no sábado. Não tinha mais linhaça. Não tinha mais linhaça. Né? A chia. Né? Então, tu vê, né, um comportamento de consumo, né? E às vezes uma banalização também, né? E não tinha tanta informação. Hoje todo mundo vê, né, o que pode procurar a qualquer momento, né? Às vezes também tem aquela coisa de informação em massa, assim, né? Teve um momento ali também, alguns anos atrás, que foi a briga contra a farinha, né? Vamos boicotar a farinha branca, chega. Ninguém mais consome pão. Aí, nossa, a tapioca, a farinha de aveia, foi uma loucura. E é uma febre, né, gente? Depois, aquilo que de fato é consolidado, a gente não tira 100% da nossa mesa, né? Como alimento, como consumo. Mas a gente aprende a dosar, né? A gente aprende a inserir outros tipos de alimentos também. Então, também, a gente não pode andar tão radical quanto o mercado né? É que, de fato, nós temos na pontinha, né? Então, é dominado pelas grandes e eles vão largando algumas notícias justamente para vender aquele produto que tem mais. Então, a gente não consegue ter esse controle também, né? Alexandre? Mas que legal. Então, em nome da CISAM, gostaria de agradecer a presença dos nossos amigos aí. Nós poderíamos ficar mais tempo falando, né, Simone? Mas com certeza. Temos horário, né? Agradecer aos nossos associados também. Lembrando que agora temos mais um sorteio de Natal e depois... no dia do município, o sorteio do veículo, né, do carro 0 km, pela CISAM, em todos os comércios locais aqui da nossa cidade. E agradecer, então, ao Roberto e o Robson, né, irmãos gêmeos, né, que eu conhecia os dois, mas não sabia que eram gêmeos, né, então... São um pouquinho diferentes, e tenho certeza que muita gente também não sabe, né, mas vamos lá. Então, para nós encerrar aqui, gostaria que vocês deixassem uma mensagem para outros jovens
que gostariam ou que assumiram o negócio da família? Como já faz aí em torno de 10 anos, pelo que eu entendi, que vocês assumiram o negócio, que conselho que vocês deixariam para as gerações que vêm vindo? Para as gerações que estão vindo aí, ou que já estão no negócio da família? Primeiramente, queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, falando um pouquinho do nosso negócio, da nossa vida também. Foi um prazer. Eu acredito que essa pergunta pode ter vários significados, né? Para uma sucessão, vamos dizer assim, empresarial, tanto para o jovem, talvez, que está escutando, ou para o pai, ou para a mãe que querem, talvez, passar para o filho, ou o avô que quer passar para o neto, talvez, que pode pular uma geração, né? Eu acredito que a importância que tem maior quanto mais cedo inserido, melhor. Porque você vai ter a oportunidade de ter a escolha, né? Que nem a gente teve, né? Então, que nem o João Paulo, nosso irmão, teve, e teve outros caminhos que seguiu, né? Se gostar da coisa, vamos dizer assim, você continua, né? Se não, você pega, toma a linha e vai para outro caminho. Fazer o teu caminho. Exato. Porque eu acredito que seja muito mais fácil da coisa dar certo desse jeito. Como deu pra gente, graças a Deus. Que tá dando certo. Né? E vai dar certo. Porque talvez a pessoa que é inserida um pouco mais tarde, vamos se dizer assim, né? Talvez pode ser que a margem de erro seja um pouco maior. De talvez dar alguma coisa, algum erro nesse processo da empresa, né? Por exemplo, o pai está lá com 70 anos e o filho tentou de tudo, talvez, e voltou e vai assumir a empresa. O risco, não digo que não vai dar certo, não é isso. Mas o risco de não dar certo talvez é muito mais grande do que você ter pelo menos uma experiênciazinha lá atrás de algumas outras coisas, né? E a importância também de você também estar no negócio e saber de todas as partes do negócio, né? Então, aprender desde cedo, trabalhar não vai fazer mal para ninguém, né? Claro, com os limites, né? Não vai trabalhar as 12 horas com 10 anos. Exato. Mas não vai matar ninguém. Eu acredito que isso é importante para uma sucessão, né? Essa seria a minha ideia e a mensagem que eu deixo. Acho que contribuindo seria basicamente a mesma, os pais ou os avós, né, entregando responsabilidade desde cedo. Não aquela responsabilidade que nem o Beto falou de pegar a chave, abrir e fechar, mas sim de errar. Tem que errar. A melhor idade para errar e para amadurecer e para crescer dentro da empresa é consertando o erro, né? Porque se for tudo fácil, que às vezes o nosso defeito é entregar tudo fácil, daí é que nem o Roberto comentaste, vai ser mais difícil para depois ele assumir, porque depois que tu estiver sozinho, não vai ter mais o teu pai e a tua mãe lá para pensar nesse desafio que está acontecendo. Então, absorver, tentar entregar a segunda geração quanto mais cedo possível em pequenos passos dentro da empresa. Claro, dentro dos limites e das condições de cada um. Isso aí, né? Depois sim, vai tocar o negócio e daí é o futuro que vai conspirar a seu favor ou não. Perfeito. Então, e agradecer a Cisã, a Simone. Gratidão, meninos. O Robinson que está lá, né? O Carlos Alexandre pela oportunidade. A gente está muito feliz com esse projeto do MesaCast, porque passaram histórias incríveis aqui, né, Alexandre, esse ano. E a gente já viu tanta coisa e consegue aprender ainda mais, né? Sempre um pouquinho mais com cada uma das pessoas que senta na mesa e traz para nós a sua visão de mundo, né? A sua visão de empreender, a sua visão de gerenciar. E para nós é valioso. E a gente pensou, né, e pensa nesse projeto sempre com muito carinho, porque nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. E ver os nossos sonhos sendo realizados e os sananduvenses realizando os seus sonhos é algo muito gratificante, né? Para a Cisã, e inspirador para pessoas que às vezes têm uma ideia de que Sananduva não seria o melhor lugar para empreender. Sananduva é um ótimo lugar para empreender.
Um ótimo lugar de pessoas muito boas, de pessoas muito acolhedoras. E que, sim, hoje está inserida em um centro muito bacana também de logística, né? Então, eu acho que a gente tem agora uma oportunidade incrível como sananduvenses de fazer coisas diferentes e poder oportunizar para os cidadãos aqui de Sananduva experiências diferentes, né? Como a gente trouxe aqui através daquilo que vocês como inovadores trazem. E é sobre isso. O Mesa, ele tem essa ideia de dizer assim que não é nada assim tão simples e tão fácil, mas é possível. Né? Então, é possível, se alguém fez, eu consigo fazer também. E que a gente se desafie mais cada dia e todos os dias para que possamos ser, primeiro, seres humanos melhores. E aí, consequentemente, seremos empreendedores melhores, seremos, né, colaboradores melhores, seremos amigos melhores e tudo mais. Gratidão, meninos. Gratidão pela disponibilidade de vocês e parabéns pelos início dos 30 anos aí, né, do Super Ávila, pelas mudanças que vocês estão praticando, pela essa visão bacana e sempre acolhedora que vocês têm diante do empreendimento de vocês. Muito obrigado. O quanto é importante, né, compartilhar aqui um pouco, né, o quanto eles contando a história deles e já conversei com o Robson algumas vezes sobre isso, né, que as nossas histórias são meio parecidas, né, porque eu também veio de um negócio de família e a partir de um instante eu resolvi percorrer o meu caminho, né. Só que os princípios e valores, que é a coisa mais importante, fica. O meu pai dizia, entendeu, que eu precisava, ele tinha oficina, né, dizia que eu precisava varrer a oficina, porque só eu varrendo a oficina eu ia dar valor para aquele sentido. Então, quando você tem princípios e valores, não importa se vai ser o do pai, se vai ser o avô que vai te passar, ou se você vai percorrer o teu caminho. Então, também fica a dica, né, para os pais: ensine princípios e valores. Um legado. Um legado. Ó. A escola vai ensinar português, matemática e aquilo que ela pode ensinar. Princípios e valores, quem tem que ensinar é o pai e a mãe em casa. E acho que posso me considerar um cara de sucesso pelo que eu fiz e pelo que eu alcancei. Eu me considero não os outros me consideram, eu me considero pelas passagens que tive. E da mesma forma, eu considero vocês dois jovens de sucesso e aqui está a prova que os princípios e valores que nos tornam homens, mulheres de caráter. Base sólida. É, isso aí. Então é isso, pessoal. Gratidão a todos que puderam nos acompanhar, né? E vamos para o próximo MesaCast, né? Que será anunciado logo em breve. Boa noite a todos.